dessa canção. Pela manhã te buscarei, De madrugada eu me acercarei de ti. minha alma tem sede, Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. meu socorro vem de ti. Fale para ele. Socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra Me tem sustentado, me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. meu socorro vem de ti. Levante as mãos, o rosto e cante. Meu socorro vem de ti, E na sombra das tuas asas, meu Deus, e na sombra de tuas asas regozijarei. minha alma está apegada a ti, Minha alma está pegada a ti, pois tua destra pois tua destra me tem sustentado. me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos reunidos na Tua presença nesta manhã, iniciando mais um dia, priorizando a Tua santidade, a Tua grandeza, apresentando ao Senhor os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras. Estamos apresentando ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz, a seguir os Teus conselhos. O que nós necessitamos, ó Deus, é que haja um avivamento, uma renovação do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós precisamos, dia após dia, beber da Tua fonte. Dia após dia nós precisamos nos alimentar da Tua palavra. Dia após dia nós precisamos, ó Deus, ser instruídos, orientados pelo Senhor. Então, ó Deus, nesse momento, faça resplandecer a luz do Teu rosto na vida dessas pessoas que estão aqui presencialmente, pessoas que estão virtualmente participando com todo temor e tremor, que o Teu poder se materialize, que a Tua unção, ó Deus, seja derramada na vida dessas pessoas e que aconteça o novo nascimento, o batismo com o Teu Espírito, que aconteça a cura dos enfermos, a libertação dos cativos, que aconteça o sobrenatural na vida dessas pessoas. Faça, ó Pai, com que haja um avivamento, uma renovação dentro dessas pessoas. Nós sabemos que onde chega a Tua palavra, onde chega a Tua presença, onde chega o Teu poder, o mal não pode prevalecer, o mal não pode predominar, e só o Senhor sabe, ó Deus, o que essa pessoa tem vivido, só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado, só o Senhor sabe o motivo das lágrimas dessas pessoas. Eu sei, meu Deus, que neste exato momento existem pessoas gemendo, sofrendo, padecendo, pessoas que a vida virou do avesso, que a vida está de ponta cabeça, mas eu sei também que um toque do Teu poder muda tudo, um toque da Tua presença transforma tudo. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra, que continua viva, eficaz e mais cortante do que uma
uma espada de dois gumes. Essa palavra, ela pode cortar agora da vida dessa pessoa todo o sofrimento, pode cortar agora toda a derrota, pode cortar agora toda a humilhação, toda a vergonha, todo o fracasso. Oh, meu Deus, nós queremos que aconteça nesse dia um avivamento, nós queremos que aconteça nesse dia uma transformação na vida dessas pessoas, assim como o Senhor transformou água em vinho. Transforma a vida dessas pessoas, transforma, meu Deus, por completo, até porque, meu Senhor, a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer na Tua palavra, e a Tua palavra ficar só no papel. A nossa inteligência se recusa a crer na Tua palavra, e a Tua palavra ser apenas uma história contada, porque a Tua palavra não é uma história contada, a Tua palavra é viva, a Tua palavra continua se materializando na vida dos que creem. E nós estamos aqui porque cremos, meu Pai. Nós estamos aqui porque confiamos em Ti. Então, agora, amarra os principados, potestades, amarra o inferno. Onde houver um espírito, uma inveja, uma maldição, um demônio, onde houver um diabo agindo, direta ou indiretamente na vida dessas pessoas, que esse demônio seja destruído, aniquilado, amarrado, derrotado, destruído, que toda obra satânica, que toda força satânica, que todos os demônios sejam queimados, amarrados, destruídos. Eu ordeno, diabo, em o nome do Senhor Jesus, sai agora, e que o Teu poder, meu Pai, seja derramado sobre essas pessoas. Eu peço do fundo da minha alma, abra o entendimento dessas pessoas, abra a visão dessas pessoas, que essa pessoa tenha ouvidos para Te ouvir, que ela tenha olhos para Te ver, que essa pessoa seja sensível à Tua voz. Remova, meu Deus, do nosso ser, remova da vida dessa pessoa toda malícia, remova da vida dessa pessoa toda incredulidade, remova da vida dessa pessoa todo desânimo, toda derrota, todo fracasso. Que cada um aqui, ó Deus, tenha ouvidos para ouvir a Tua voz, porque às vezes, meu Pai, nós temos facilidade para ouvir tudo que não presta desse mundo. Às vezes nós temos facilidade para ouvir tudo e todos, e temos dificuldade para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para entender os Teus ensinamentos. Às vezes tem sido fácil murmurar, reclamar, dizer que o Senhor não está operando, fazendo. Às vezes tem sido fácil murmurar de tudo, mas tem sido difícil perguntar para o Senhor: onde, ó Deus, eu preciso mudar? No que eu preciso mudar? Onde eu estou falhando, errando, que eu preciso consertar, a fim de que a Tua palavra, a fim de que a Tua promessa se materialize? Quantas pessoas, meu Pai, que querem as promessas, querem as bênçãos, querem os milagres, mas não querem ter compromisso, não querem renunciar, não querem sepultar o velho homem, a velha mulher. Quantos que querem ver a Tua materialização, as Tuas promessas, mas não querem se afastar daquilo que é ilícito? E aqui nós estamos para renovar os nossos votos, para renovar a nossa aliança. Aqui nós estamos, meu Deus,
diante da tua face, diante do Senhor, porque temos sede de ti, temos sede da tua presença, temos sede do teu Espírito, temos sede da tua unção, temos sede que a tua palavra, meu Deus, se cumpra. Oh, meu Pai, venha transformar a tua igreja, venha transformar os teus servos, venha fazer nascer aqui uma igreja genuína, pura, forte, uma igreja alicerçada na rocha, pessoas que não vão se desviar, não vão se afastar, pessoas que não vão se distanciar do Senhor. Faça nascer aqui, meu Deus, uma igreja pura, porque a tua palavra diz que os que vão entrar no santuário, no Santo dos Santos, os que vão entrar são os puros de mãos, são os limpos de mãos e puros de coração. Os que vão entrar no santuário são aqueles que se purificam, se limpam, se lavam. Então vem, meu Deus, fala com cada um no particular. Nós pregamos no coletivo, mas o Senhor trata com cada um no particular. Então revela o teu querer, revela a tua vontade, revela a tua vontade para cada um de nós. Nós não podemos e não queremos nos desviar, nos distanciar do Senhor, mas nós queremos permanecer contigo até o fim, meu Pai. Sabemos que lutas vêm, tempestades vêm, dificuldades, aflições, problemas, mas também sabemos que contigo nós somos mais que vencedores, que contigo nós vencemos toda e qualquer situação. Contigo saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Então venha nos renovar, venha nos avivar, venha nos transformar, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, a tua presença, a tua energia nesse lugar é real, é notória. E onde tem a tua presença, o mal não pode prevalecer. O mal não pode predominar. Salva a nossa alma, meu Pai. Salva a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Salva, proteja, livra a nossa casa de todo o mal. Nós estamos aqui representando também os nossos familiares. Toca, quebranta aquele que ainda tem o coração pedrificado. Converta a nossa casa, converta a nossa família. Que haja paz nessa casa, que haja amor, que haja união nessa casa. Que haja compreensão. Que haja alegria. Remova dessa casa todas as desavenças. Remova dessa família as indiferenças. Remova desse relacionamento o esfriamento, as contendas, as brigas. Remova dessa família, meu Deus, a incredulidade. Em o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o único que muda mente, que muda coração. O Senhor é o único que opera, onde o bisturi de um cirurgião não pode tocar, não pode chegar. O teu poder transforma, o teu poder restaura, o teu poder limpa. Meu Deus, o Senhor tem visto aqui os fiéis da sua casa. O Senhor tem visto a fé, a sinceridade dessas pessoas. Aqueles que têm esse voto, esse compromisso
de ser dizimista, fiel nesse altar do hospital da alma. O Senhor tem visto, meu Deus, que essa pessoa crê como diz a tua palavra. Ela não crê como ela quer crer, como ela acha que tem que crer, não. Ela crê como diz a tua palavra. Então revela-te a essa pessoa. Abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. Levanta aqui pessoas que vão ser provedores da tua obra, coluna na tua obra. Muda o que ninguém consegue mudar. Dê a essa pessoa espírito empreendedor. Dê sabedoria para empreender, para aprender, para vender, para comprar, para negociar. Abre as portas para o teu povo, meu Pai. Abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas na vida dos fiéis. E se tem alguém que ainda não é fiel ao Senhor, se tem alguém que ainda não está obedecendo a tua voz, faz ela cair em si. Faz ela entender que do jeito dela só deu errado até aqui. Que da maneira dela só deu errado. Faz ela entender que se ela crer como diz a tua palavra e ela obedecer, ela será beneficiada. Porque às vezes a gente prega, a gente mostra, a gente lê, a gente ensina e não entra na mente dela. Mas se o Senhor falar agora, se o Senhor se revelar agora, as escamas vão cair dos olhos, ela vai enxergar o Senhor. Oh, meu Pai, quantas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, como a dracma que se perdeu dentro de casa. Porque se a pessoa tivesse perdida fora da tua casa, a gente diria, vai para a igreja. Mas tem muitos que estão perdidos dentro de casa, dentro da igreja, porque não estão olhando para o autor e consumador da fé. Eu lembro que no terceiro dia, quando o Senhor ressuscitou, 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, tristes. O Senhor apareceu no meio deles, começou a andar e conversar com eles, eles não reconheciam o Senhor, e o Senhor perguntou, por que vocês estão tristes? E eles disseram, porque a gente achava que Jesus era o Messias, que Ele ressuscitaria no terceiro dia, e já é esse o terceiro dia, e ainda nada aconteceu. E quando o Senhor perguntou para eles, eles disseram, onde você estava? Que você não sabia desses acontecimentos. Oh, meu Pai, esse é o problema. É a gente não saber onde o Senhor está. Nos momentos de dúvida, de guerras, de lutas. E o Senhor, naquela caminhada, pregando e ensinando aqueles 2 discípulos, se afastavam de Jerusalém. Eles não reconheciam. Quantas vezes que o Senhor tem caminhado conosco e nós não reconhecemos o Senhor. Quantas vezes o Senhor está conversando com a gente e a gente não está reconhecendo. Quantas vezes que o Senhor está falando com a gente e a gente não está reconhecendo. Oh, meu Pai. Só no momento da mesa, só no momento em que o Senhor se assentou à mesa com eles, na hora de repartir o pão, que os olhos espirituais abriram, e aí eles entenderam que era o Senhor quem estava ali na mesa. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, meu Pai. Como eu sonho, como eu desejo, que no momento da ceia, os olhos do teu povo abram, os olhos daquelas pessoas que estavam cegas, que ela seja
que esses olhos sejam abertos, que essa pessoa possa enxergar o teu reino, enxergar a tua palavra, enxergar a tua presença, que essa pessoa possa enxergar o Senhor. E eles voltaram correndo para Jerusalém. Jesus falou, minha amiga, meu amigo, para a gente não sair de Jerusalém. Ele está dizendo, não saia da minha presença, não se afaste da minha presença, não se distancie de mim. E a misericórdia dele tem sido tão grande, que no dia que ele ressuscita, ele vai caminhar 11 quilômetros, só para salvar 2 discípulos, para se revelar a 2 discípulos. Não eram 2 pessoas incrédulas, estranhos, não, eram 2 discípulos. Sabe o que Jesus está falando agora, nesse momento? Ele está falando com você que é discípulo, você que é membro antigo, você conhece a Bíblia faz tempo, você que já teve até título de discípulo, de obreiro, de pastor, de diácono, sei lá o quê, e você está triste, está passando por lutas, está até duvidando que Jesus é o Messias, está até duvidando da palavra dele, está até duvidando da existência dele. E Jesus está aí na sua frente, está conversando com você, em cada culto, em cada palavra, em cada pregação, em cada oração, é Jesus andando com você, caminhando com você. Mas às vezes, porque você está cheio de preocupações, porque você está cheio de medo, cheio de ansiedade, você não está conseguindo enxergar Jesus. Oh, meu Pai, o maior privilégio de alguém era poder estar contigo do lado. O maior privilégio de alguém era ter pelo menos um minuto com o Senhor. E o Senhor estava caminhando 11 quilômetros com eles. 11 quilômetros, que a tua palavra diz que o Senhor foi discorrendo, foi pregando, desde Moisés, Abraão. O Senhor foi falando, pregando, ensinando, durante 11 quilômetros. E só na hora de assentar à mesa, de partir o pão, que eles viram o Senhor. Nós não podemos correr esse risco de desperdiçar tanto tempo com o Senhor sem saber que era o Senhor. Nós não podemos perder essa chance. Nós não podemos, meu Deus. Porque se eles soubessem que era o Senhor, eu imagino que eles iam aproveitar cada segundo, cada minuto daquela conversa. Ah, meu Deus, se essa pessoa souber entender que o Senhor está aqui agora, que a tua presença é real, se ela soubesse, se ela entendesse que ela não está nesse culto por acaso, ela se agarraria ao Senhor com todas as forças. Se ela soubesse, entendesse que o Senhor está aqui, que o Senhor está na frente dela, ela abraçaria o Senhor com todas as forças. Ela iria comer cada palavra que o Senhor dissesse, ela iria se alimentar do Senhor. Ela não ia ficar dispersa, ela não ia participar do culto de qualquer maneira. Não, meu Pai. Então revela-te a essas pessoas. Revela-te ao teu povo, meu Pai. Ah, meu Deus, como eu sonho, como eu desejo
Que a tua unção venha sobre essas pessoas. Como eu peço que o teu Espírito se materialize. Assim como no passado, meu Deus. Que as pessoas pegavam um pedaço da veste de Paulo. E quando chegava aquele pedaço de roupa no doente, o doente era curado. Quando aquela roupa chegava numa pessoa que estava endemoniada, ela era liberta. Eu sou da época, meu Deus, que uma esposa trazia a camisa do marido para consagrar, e quando ele vestia, o vício acabava, ele se convertia. Eu sou da época, meu Deus, que a tua unção era tão presente, real. A pessoa consagrava um copo com água e o câncer ia embora, a doença desaparecia. E alguém perguntou: o que mudou de lá para cá? O que mudou, ou o que mudaram foram as pessoas. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Os modos operantes são os mesmos. O que mudou é que as pessoas não estão colocando toda a sua confiança, a sua esperança, toda a sua força em Deus. Ah, minha amiga, meu amigo, nesse momento o Espírito dele te envolve, nesse momento acontece o novo nascimento, nesse momento acontece a conversão, a salvação, nesse momento Deus opera o milagre, nesse momento Deus te levanta, te renova, te salva, nesse momento o Espírito dele te abraça, o Espírito dele te envolve. Se você se arrepende dos seus pecados e os abandona, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você saiu de Jerusalém, você saiu da presença de Deus, você se afastou da palavra dEle, Ele está dizendo: volta. Volta a me servir, volta a orar, volta a jejuar, volta a fazer voto, volta a crer. Volta à prática das primeiras obras, volta a se santificar. Receba o Espírito dele, receba a unção dele, faz a sua oração sincera, porque o Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele é tão misericordioso, Ele é tão glorioso, que Ele não nos abandona, Ele não quer jamais nos perder. Ele está aí contigo, Ele não te abandonou, Ele não te abandonará, Ele não te deixou. Peça perdão, se humilha, fala: Deus me perdoa, Deus me purifica. Se eu não estava te ouvindo, me perdoa. Se eu não estava te vendo, me perdoa. Se eu não estava sendo puro, me perdoa. Se eu não estava caminhando para a direção que o Senhor orienta, me perdoa. Eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu careço do Senhor. Ah, meu Deus, quando o Senhor se assentou à mesa com aqueles 2 discípulos, eles pediram para o Senhor abençoar o pão. E quando o Senhor disse: Pai, consagra esse pão, eles na hora abriram os olhos, eles ficaram espantados, porque um judeu não chama Deus de Pai. Eles entendem que Deus é muito maior do que um pai. Mas quando o Senhor disse Pai, e eles abriram os olhos, o Senhor desapareceu. E aí os olhos espirituais abriram, e eles entenderam
disseram: era Jesus que estava aqui. Por isso que o nosso coração ardia enquanto ele pregava no caminho. Mas mesmo o coração ardendo, a gente não enxergava. Mas aqui na mesa, no repartir do pão, nós enxergamos. Ele tinha falado que não era para sair de Jerusalém, então vamos voltar para Jerusalém. O não sair de Jerusalém, minha amiga, meu amigo, é não saia da presença dEle, não saia da direção dEle, não saia. Mesmo que você não esteja vendo ainda com seus olhos o sobrenatural, o milagre, permaneça com Ele. Oh, meu Pai, hoje na Santa Ceia, no partir do pão, no beber do cálice, simbolizando o teu sangue, que essa pessoa tenha os olhos abertos, que essa pessoa volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Essa que nunca teve esse primeiro amor, essa experiência real, que ela tenha. Eu peço em nome do Senhor Jesus, converta essas pessoas, salve essas pessoas. Eu sei, meu Deus, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu sei que tem algumas pessoas que hoje, esse culto pode ser a última porta, a última esperança. Se o Senhor não salvar, se o Senhor não se revelar a ela, hoje, amanhã pode ser muito tarde. Então, meu Deus, eu peço, salva a tua igreja, salva os teus filhos, aviva a tua obra, meu Pai, aviva a tua obra, meu Deus, aviva os teus filhos, aviva a tua igreja. Faça nascer aqui homens, mulheres, cheios da tua presença, como no passado. Homens e mulheres, meu Deus, que não se permitiram corromper pelo mundo. Homens e mulheres que morreram, mas não negaram a fé. Foram mortos, mas não negaram a fé. Foram queimados de vivos, mas não negavam a fé. Faça nascer aqui pessoas com essa fé bem definida, com essa disposição em te ouvir, em te obedecer. Oh, meu Pai, nós visualizamos a eternidade, nós enxergamos a cidade celestial, a vida eterna, que é infinitamente maior, superior a qualquer momento aqui nessa terra. Vem, meu Deus, e salva os teus filhos, converta a tua igreja. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito de Deus, receba a presença do Pai. As obreiras vão passar com um cálice, com um pão da Santa Ceia. Você vai segurar nas suas mãos, e só depois que a gente consagrar, aí vamos participar juntos. Você que está virtualmente, prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva. Esse é o momento da gente se assentar à mesa com o Pai. Esse é o momento da gente renovar a nossa aliança, os nossos votos. A presença dEle vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. A presença dEle é real. Ele está aqui. Oh, meu Deus, salva a tua igreja, salva os teus filhos. Salva o teu povo, meu Pai. Eu oro e peço para que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Eu oro e peço, meu Deus, para que essa pessoa seja espiritual e não carnal. Vem, meu Pai, com a tua santidade. Vem, meu Deus, com a tua presença. Vem com a tua unção. Eu quero ver todos aqui cheios da tua unção. A unção que despedaça o jugo, a unção que destrói o inferno, a unção que quebra os grilhões do inferno,
Ah, meu Deus, em nome de Jesus, dê a tua unção a cada uma dessas pessoas, a unção do teu Espírito. Receba o Espírito de Deus, receba a presença de Deus. Ore, canta lá, balaciri, canta lá, massalamassa, me canta lá, salaia, meu Pai. Que essa pessoa receba o teu abraço, o teu poder, a tua plenitude. Levante o pão para o céu, que simboliza o corpo, simboliza a carne de Jesus. Ele morreu para nos salvar, Ele sofreu para que não sofrêssemos. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse elemento ao Senhor, que ao ingerir esse elemento, se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, se tem alguém com dor, que essa pessoa seja curada. Se tem alguém fraco, que essa pessoa seja fortalecida. Se tem alguém que estava cego espiritualmente, que ela enxergue. Que ela receba saúde física, mas também receba saúde espiritual. Que essa pessoa seja cheia da tua presença. Que nada e nem ninguém possa afastá-la de ti. Que nada e nem ninguém possa impedir essa pessoa de permanecer contigo. Que nada, nenhum problema e nem ninguém possa esfriar essas pessoas. O Senhor disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. O Senhor falou: esse é o meu corpo, que é sacrificado por vós, que é moído por vós. Comei em memória de mim. Nós consagramos esse elemento, meu Pai. Que seja o teu corpo, que seja a tua carne em nós. Em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim: seja. Como do corpo de Cristo. Vem ceiar, o Mestre chama. Vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Oh, aleluia, meu Pai. Os pães multiplicou, água em vinho Oh, aleluia, meu Deus. transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Levante o cálice para o céu. O Senhor disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado por vós. Oh, meu Pai. Nós consagramos esse cálice. E ao beber desse cálice, que o teu sangue venha nos purificar, nos limpar, nos lavar, meu Pai. Que o teu sangue venha limpar a nossa mente, os nossos pensamentos. Que o teu sangue venha lavar essa pessoa da mágoa, da malícia, da impureza, do pecado, do esfriamento. E que haja agora um avivamento, uma renovação, meu Deus. Que cada um aqui seja a tua imagem, que cada um aqui seja instrumento nas tuas mãos, que cada um aqui seja ganhador de almas, que cada um aqui seja discípulo do Senhor. Oh, aleluia! Pois nós consagramos em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, me lava, me purifica com o teu sangue, em nome de Jesus. Beba do sangue de Cristo. Ele me abriu a porta e me reconciliou.
Pode adorar, pode louvar, pode exaltar. Vença o sono, o cansaço e adore Ele. Oh, aleluia, meu Pai. Para Deus me consagro. Ele me abriu a porta. Pode entrar que a porta está aberta. Pode adorar, pode louvar. Digno tu és de todo louvor, de toda adoração. Eu te amo, eu te exalto, eu te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei, o meu tesouro, a minha joia rara. Aleluia, oh aleluia, meu Pai. Para Deus me consagro. Pode adorar, pode louvar, pode rasgar a sua alma na presença dEle. Pode fazer uma declaração de amor. Receba o Espírito dEle, receba a presença dEle, receba a unção dEle, minha amiga, meu amigo. Adore de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Pode adorar ao Rei dos Reis, pode adorar ao Deus único, ao Deus verdadeiro, pode adorar ao Deus de Israel. Só Ele é digno de ser adorado, enaltecido, exaltado. Oh, meu Pai, a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, nós colocamos 100% nas Tuas mãos e queremos permanecer contigo hoje, amanhã e para todo sempre. Tu és o meu Rei, Tu és o meu Pai, Tu és o meu amado, Tu és o meu amor, Tu és o meu tudo, Tu és o meu Redentor, o meu ouro depurado, o meu diamante, a minha joia rara, o meu Pai. Chama Ele de Pai. Oh Pai, eu te amo. Vem, meu Deus, e abraça os teus filhos, abraça a tua igreja, revela-te a cada uma dessas pessoas. Aleluia, meu Senhor Jesus. Oh, aleluia. Em verdade, Oh, canta la balacira, canta la mansala, me canta la salara. Batiza, renova, fortalece. Receba o Espírito dEle, receba a presença dEle, receba a unção dEle, o abraço dEle. Oh, aleluia. te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis E Senhor, e Senhor. oh meu Pai, Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei. Meu prazer é te louvar. meu prazer. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Oh, meu Pai. prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o poder. onde flui o poder. Oh, meu Pai, para te adorar, meu Deus. Pra te adorar. Oh, meu Pai, nós te adoramos. Oh, aleluia. Receba o abraço dEle, o amor dEle, a presença dEle. Receba o poder dEle. Receba a unção dEle. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. Oh, aleluia,
Pai. O Espírito Santo sempre nos acalma. Nos momentos que passamos pelas provações, teu poder é tão divino e precioso que sentimos tua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que Sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção e meu Salvador. Levante as suas mãos, o seu rosto, e do fundo da alma, você vai falar para Deus: meu Deus, eu quero a tua unção. Eu quero a unção que despedaça jugo, a unção que faz o teu espírito acender uma chama, um fogo na minha alma. Eu lembro que quando Moisés desceu do monte Sinai, o rosto dele resplandecia como o sol. Era a tua unção brilhando dentro dele. Vem com essa unção, meu Pai, ao ponto de que quem olhar para essa pessoa, quem falar com essa pessoa, verá o Senhor. Que cada um aqui seja discípulo do Senhor. Que cada um aqui seja servo do Senhor. Não servo desse mundo, não discípulo desse mundo, não. Mas que cada um aqui seja discípulo do Senhor. Fala conosco, nos orienta, nos renova, hoje, amanhã e para todo sempre. Pegue nas suas mãos os seus dízimos, seus votos. Seu propósito do menor virá a ser 1000. Seu dízimo, sua fidelidade, sua oferta. O que Deus te toca, te move agora para você plantar, semear, ofertar. Segure nas suas mãos. Você que tem o saquetel da oferta da família, você vai despejar aquelas moedas, mas o saquetel continua com você. Você que está virtualmente, nós vamos colocar as contas na tela, e você vai dizimar, vai ofertar, vai plantar, vai ser fiel a Deus. Deus vendo a sua semente, Ele vai te devolver multiplicado. Você que está aqui, pega o seu melhor, sua oferta, seus votos, coloca aqui no alforje. Se precisar passar o cartão, passa aqui na maquininha, fica com aquela outra maquininha obreira, aquela amarela. Ela está aí? A outra? Está não? Está não, Renata? A outra? Ah, está aqui, ó. Então, você que está virtualmente, tem aí as contas para você honrar a Deus. Os demais podem sentar, por favor, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus. Enquanto isso, todos que vão honrar a Deus, que vão ser fiéis a Deus, que vão semear, que vão plantar, Deus, Ele vê cada detalhe. São nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados. Você que está virtualmente, crê no sobrenatural, escreve aí, ó, eu creio. Pelo menos escreve, eu creio. E não esquece de deixar o seu like, não custa você usar o seu dedinho para abençoar. Dá um cliquezinho nesse joinha, que quando você faz isso, você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante e mostra para mais pessoas. Deixa a Bíblia aberta em Hebreus 11. Depois, não esqueça de, antes de ir embora, pegar o recipiente aí da Santa Ceia, né?
você jogar no lixo, deixa a igreja limpinha antes de ir embora, tá? Quem está virtualmente, escreve aí, eu creio, pelo menos, eu creio. Será que a Sandra está aí, virtualmente, lá do México? Se está aí, Sandra, escreve aí para mim, aqui no YouTube, do seu irmão aí, como que ele está? De segunda-feira para cá, como que ele está? Em poucas palavras, por gentileza. Hebreus 11. Hebreus 11, antes de ir para Hebreus 11, vamos dar um pulinho em Hebreus 13. Só virar a página. Hebreus 13, no versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando, e fazendo o quê? Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A Bíblia diz que se a gente considerar os heróis do passado, nós vamos imitá-los. E quando eu imito a fé que tiveram, eu imito as conquistas, eu imito os milagres. Eu imito também as respostas. Agora, se a gente considerar o que diz o mundo, o que dizem os incrédulos, o que dizem as pessoas, nós não vamos imitar os que venceram e vamos estar com a nossa vida fadada ao fracasso. É bem verdade que há um tempo atrás, pela misericórdia, eu tenho aí 50 anos de idade, vou fazer esse ano, quem diria, com carinha de 20. Mas 30 anos na presença de Deus, eu sou ainda daquela época que não tinha muito o que fazer, não tinha muito atrativo. Era igreja, trabalhar, igreja, trabalhar, igreja, trabalhar. Você não tinha acesso ainda à internet. Depois que a internet surgiu, nem todo mundo ainda tinha. Então você não tinha rede social para perder tempo, ter que ficar postando, ter que ficar toda hora vendo o que os outros postaram. Então, eu sou da época que você colocava mais força, mais temor, mais oração, mais entrega para buscar a Deus sem muitos recursos. Eu sou da época que quando comecei na igreja, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira confortável, era banco duro, as paredes suavam de tanto calor. A gente saía com a camisa molhada de suor, mas cheio da presença de Deus. Não estava ligando para o calor, não estava ligando para isso, para aquilo, porque o desejo era encontrar Deus. Hoje as pessoas têm todo o conforto, mas não têm a sede de encontrar a Deus. Hoje as pessoas têm todo o conforto, só que não tem aquela sede, não tem aquela gana, não tem aquele desejo de buscar a Deus. Hoje tem tudo à nossa disposição e, ao mesmo tempo, nós não temos o principal, que é a sede. E aí, a gente via milagres extraordinários acontecendo. Por quê? Porque tinha mais sede, tinha mais gana, tinha mais desejo. Da pessoa passar na frente da igreja, só de passar manifestava o demônio. Já manifestava, não precisava nem orar. Eu sou da época que a gente ia evangelizar, bater na porta. Quando falava, eu vim falar de Jesus, manifestava um demônio. Na evangelização, no meio da rua.
Hoje ainda acontece. Raras exceções. A mulher trazia a camisa do marido, quando chegava lá ele usava a camisa, no outro dia ele estava livre do vício. No outro dia ele estava chorando, pedindo para se converter. As pessoas, elas depositavam mais confiança, esperança, depositavam mais força, mais disposição em Deus do que em qualquer outra coisa. Eu sou da época que as pessoas, antes de ir ao médico, primeiro elas ungiam a cabeça, primeiro elas oravam, elas determinavam, elas expulsavam, elas queimavam o mal. Não tinha mais jeito mesmo. Aí ia no médico. Hoje as pessoas fazem o contrário. Primeiro vai no médico, primeiro faz exame, primeiro faz cirurgia, primeiro faz tudo o que o médico diz. Quando não tem mais jeito, aí ela vem para Deus. Ela vem buscar Deus. Então o que mudou de lá para cá? As pessoas. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. A palavra dele, os modus operandi são os mesmos. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. Jugo é aquilo que te aprisiona. Jugo é aquilo que te algema, jugo é aquilo que te prende. Para uma pessoa, o jugo é o vício, para outra pessoa, o jugo é a doença, para outra é a infelicidade. Quantas mulheres que ela se casou, é uma boa mãe, é uma boa esposa, mas não é amada, não é respeitada, não é feliz como sonhou. O problema não foi casar, ela se casou. Quantas pessoas que da porta de casa para dentro ela vive o inferno. Essa mesma casa, que era para ser um porto seguro, que era para ser um lugar de paz, de união, de alegria, se transformou para algumas pessoas num lugar de tormento. Pessoas que não têm prazer ou desejo de ir para casa. Quando eu quero descansar, esparecer, eu quero estar em casa. Tem outros que quando ele quer descansar, esparecer, ele quer sumir de casa. Sim ou não? Porque dentro de casa é o inferno. Dentro de casa é um tormento. Quantas pessoas que estão hoje vivendo o avesso do que sonhavam. E aí eu repito o que sempre disse, onde tem uma doença incurável, onde tem um problema crônico, tem uma área da sua vida que até hoje não mudou, tem um demônio agindo, tem um espírito atuando, tem um demônio reinando, que nem sempre ele vai manifestar, incorporar, mas ele vai sair se você se aproximar de Deus, se você manifestar a fé em Deus, se você externar a fé em Deus. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eu tenho que imitar a fé dos homens do passado. Está escrito em Hebreus, que está dizendo, no Novo Testamento, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Por que Deus, eu falei na sexta-feira e vou repetir, por que Deus pede para a gente adorar Ele? Por que Deus pede para ser adorado? É porque Deus está com um problema de autoestima? Ele precisa se autoafirmar e por isso ele quer que a gente fique adorando? É para isso que Ele pede para ser adorado? Por que Deus pede que a gente o adore? Por que Deus pede que a gente venha adorar? Será que Deus, Ele está com um problema emocional? Ele quer ouvir toda hora a gente falando que o adora? Será que Deus, Ele precisa que eu fique adorando para Ele se sentir Deus? Será que é isso? Quando Ele diz, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no vosso meio. Será que Ele precisa que eu me santifique para Ele fazer maravilhas? Não! Ele está dizendo, eu vou fazer maravilhas, você se santificando ou não. A diferença é que se você se santificar, você vai provar das maravilhas. Você se santificando ou não, eu vou fazer maravilhas. Mas se você se santificar, você vai desfrutar das maravilhas. Por que Deus pede para ser adorado? Porque Deus sabe que tudo aquilo que você, que eu, que nós adoramos,
nós nos tornamos parecidos. Você adora o dinheiro, você fica avarento, materialista. Você adora a Deus, você se parece com Deus. Então, quando Ele pede para a gente o adorar, é para nós nos parecermos com Ele. Quando chamaram Jesus para pagar uma conta, Jesus pegou uma moeda, e na moeda, Jesus perguntou: de quem que é essa foto? De quem é essa imagem? E tinha na moeda a imagem, a foto, de quem? De César. Jesus falou: então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Tem que pagar as despesas, tem que pagar as dívidas, tem que pagar as contas. Vai lá e paga. Mas também dai a Deus o que é de Deus. Por que César colocou a imagem dele naquela moeda? Por que César colocou a foto dele naquela moeda? Porque para César, o dinheiro era o mais importante. Porque para César, o dinheiro era o mais importante. Então ele foi e colocou a imagem dele ali. Por que Deus colocou a imagem dele em você? Porque para Deus o mais importante é você. Sou eu. Para Deus o que mais importa, o que mais vale, somos nós. Por isso Ele colocou a imagem dele em nós. Então quando eu o adoro, quando eu o sirvo, eu me pareço com Ele. Quando você adora um cantor, você começa a falar igual, se vestir igual. Você adora um jogador de futebol, você começa a cortar o cabelo igual, andar igual, falar igual. Porque você adora aquela pessoa. Por isso que a palavra adoração, para a gente que crê em Deus, ela só serve para Deus, para mais nada. Você gosta desse bolo? Ah, eu adoro. Não, eu não adoro, eu amo, eu gosto. Mas adoro? Não, adoro, eu só adoro a Deus. Você gosta dessa roupa? Ah, eu adoro essa roupa. Não, eu não adoro essa roupa. Não, eu até gosto. Mas adorar é só a Deus. E quando você o adora, quando você o tem como primeiro, como prioridade, quando você o considera, porque a Bíblia diz: considerai. Considera o fim da vida dos homens do passado. Considera. E tendo essa consideração, imitando a fé deles, você vai imitar também um milagre. Você vai imitar também o sobrenatural. Porque seria muito fácil a gente chegar aqui e falar: Deus, eu quero vencer como José. Mas você está disposto a passar pelo que ele passou, a ser traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, e para a prisão, para depois receber o que ele recebeu? A gente só fala que quer por conta do resultado final. Mas a gente não quer o processo, a gente quer o sucesso, mas não quer o processo. E servir a Deus, ter a unção de Deus, o poder de Deus, é você estar dentro do plano de Deus, independente do que você acha ou do que você pensa. Quando Jesus aparece para os 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém, eles estão tristes. E Jesus pergunta: por que estáis assim tristes e conturbado o vosso coração? Os discípulos vão perguntar para Jesus, eles não reconhecem que é Jesus, mas eles vão perguntar: onde você estava nos últimos dias? Que você não sabe o que aconteceu. Que Jesus veio, falou que ia ressuscitar, já é esse o 3º dia, e até agora nada. Pelo amor de Deus, era o 3º dia, de manhã ainda, e a ansiedade deles não fez com que eles permanecessem na mesma confiança. Estão saindo de Jerusalém, estão saindo da fé, estão saindo do propósito. Tem gente saindo do propósito com Jesus andando do lado dela, conversando com ela, e ela não entende que é Ele. O problema é esse, a gente não saber onde Jesus estava. Porque se eu sei onde Ele está, se eu sei que Ele está aqui, eu vou permanecer. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, são quantos dias? São todos. No dia mau, no dia ruim, Ele está com você. Então permaneça com Ele. Não saia do propósito, não duvide do propósito, não duvide da palavra, não duvide de Deus. Jesus vai caminhar 11 quilômetros.
Quando chega na mesa, que Jesus vai partir o pão, na hora eles abrem os olhos, na hora eles entendem que era Jesus. Hoje nós participamos do pão, da mesa, da Santa Ceia. Tomara a Deus que os seus olhos abriram. E eles voltaram para Jerusalém correndo. Todos nós somos discípulos de Jesus. Só que alguns discípulos estão assim, se deixando vencer pela ansiedade, se deixando vencer pela dúvida, se deixando vencer pela incredulidade. Quando Jesus está aí com você. Quando Jesus está com você. Quantas pessoas aqui que no seu início da fé, ou às vezes que você alcançou algum degrau, às vezes que você mudou de nível, foi aquela vez que Deus falou contigo, que Deus te chamou por um propósito, para uma campanha, para um voto, e você ouviu, entendeu que era Ele, você fez, e Ele te deu a vitória. E quantos que, com o passar do tempo, preste atenção, estão saindo do propósito? Tem gente aqui que estava comendo mal, não tinha nada para comer, e mesmo não tendo nada para comer, ela dizimava. Tem gente aqui endividado, humilhado, envergonhado, na lama, e mesmo na lama, ela dizimava. E porque ela foi fiel, porque ela honrou, Deus tirou ela da lama, Deus tirou da vergonha, Deus mudou ela de nível. Aí hoje você está enfrentando lutas, tempestades, dificuldades. Ao invés de você permanecer na mesma pureza, na mesma santidade, na mesma fidelidade, você está deixando Deus por último. Você está dando desculpa ao invés de dar obediência. Deus não quer desculpa, Ele quer obediência. Você está dando desculpa, Deus não quer desculpa, Deus quer obediência. Quantas pessoas aqui ou virtualmente que não estão dizimando, Deus está falando com alguém. E assim como você saiu do propósito, você saiu da fidelidade, você saiu da obediência, você está só se afastando ainda mais das bênçãos e só acumulando problema. O que eu tenho que fazer, bispo? Volta. Volta. Se eu pego uma estrada e eu vejo que eu estou no caminho errado, eu tenho que pegar o primeiro retorno e voltar. Se eu caio, eu tenho que levantar, a Bíblia diz. A Bíblia diz, quando você tropeça e cai, você não levanta logo? Tem gente que já tropeçou na rua e caiu, levantou tão rápido, que a pessoa que estava do seu lado nem viu você cair. Você ficou rindo, ela está rindo do quê? Você não viu, não. Então deixa para lá. Você levantou tão rápido. Aí Deus fala assim, você cai e levanta. E por que você não se volta para mim? Quando você vê que está no caminho errado. Quando você vê que está na infidelidade. Em Hebreus 12, vou chegar no 11, no 12, no versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Chorou, mas não se arrependeu. Esaú chorou, mas não se arrependeu. Aí, em Hebreus 11, diz assim, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não
aparece. Deus está dizendo que é pela fé, meu caro. É pela fé que a tua vida vai mudar, é pela fé que você vai ser salvo, é pela fé que você vai alcançar bom testemunho. É pela fé que você vai alcançar as promessas de Deus. Não é pela emoção, não. Não é pelas lágrimas que você chora, não. Não, é pela fé. Aí diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Isso aqui aconteceu lá em Gênesis 4. Sacrifício, oferta. E está sendo anunciada, referenciada, ou referenciado o sacrifício em Hebreus. Está sendo reprovado, não, está sendo referenciado. Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Quando Caim entendeu que o que ele fez de oferta, de sacrifício, não foi aceito ou aprovado por Deus, era só ele ter feito de novo. Era só ele ter feito de novo. Era só ele ter consertado, que ele tinha sido aceito. Se o que você vem fazendo, da maneira que você vem fazendo, Deus não está se agradando, faça de novo. Faça de novo. Ao invés de sair, de dar as costas, ao invés de ficar emburradinho, murmurando, faça de novo. Faça o certo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Versículo 5. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como sem terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão tinha tudo. Foi um dos homens mais ricos também da terra. Só que ele habitava em tendas. Ele estava aguardando o quê? A cidade santa. Ele viu a cidade santa. Abraão viu a cidade. Não tem uma música que fala isso? Abraão viu a cidade santa. Viu a cidade antes mesmo dela ser pregada. Antes mesmo de Jesus falar da cidade. Antes mesmo de ter o Apocalipse. E assim vai, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E hoje Deus te trouxe nesse culto só para dizer para você, é pela fé. É pela obediência. Fé, o que é fé, bispo? Está lá no versículo 1, é a certeza. De coisas que eu ainda não vi, que eu ainda não recebi, mas eu tenho certeza, e porque eu tenho certeza, eu vou permanecer. Porque eu tenho certeza, eu vou obedecer. Porque eu tenho certeza, eu vou crer. Porque eu tenho certeza, eu vou viver essa fé. Porque eu tenho certeza. Será que o pessoal do México está aí? A Sandra não, né? Não respondeu não, Ana Cláudia? Vê aí com ela aí, por favor. Aí Deus, preste atenção, está nos chamando para esse voto do menor virar a ser 1000.
Para algumas pessoas que não vivem pela fé, ela vai dizer assim, de novo, mais uma oferta, mais uma campanha, ela vai tratar como se fosse assim, dinheiro. Ela não vê com santidade. Tem outra que está vivendo pela fé e está entendendo, graças a Deus, que essa campanha veio na hora certa, porque eu preciso de um milagre. Eu preciso do sobrenatural, eu preciso de uma resposta, eu preciso do sobrenatural, eu preciso, porque eu preciso. Deus está trazendo esse propósito. E aí eu pergunto de novo para você, se R$1.000 resolvesse o seu problema, te desse o que você sonha, se R$1.000 curasse essa doença, se R$1.000 mudasse essa situação, pagasse essa dívida impagável, que hoje está impagável, se R$1.000 te desse o que você sonha, você não dava um jeito? Você não ia conseguir os R$1.000 na hora? Em meia hora você ia conseguir. Nem que você vendesse o chinelo, mas você ia conseguir. Por quê? Porque R$1.000, economicamente falando, não dá para nada. Vai lá com R$1.000 no mercado para você ver quantos carrinhos você enche de compra, de comida. Mas o problema não é R$1.000, não é que R$1.000 é muito dinheiro na hora de colocar no altar. É que o problema é que o diabo coloca na mente, na cabeça de algumas pessoas, que aquele voto do menor virá a ser 1.000, aquele voto de R$1.000 para cima, é muito, vai faltar, ela não tem. E aí ela considera a situação dela, o problema dela, a dificuldade dela, mas não considera a palavra. Ela não considera que é Deus chamando, ela pensa que é o pastor, ela pensa que a gente quer roubar o dinheiro dela, que quer enganar. Mas aquele que vive pela fé, ele entende, peraí, para droga eu dava um jeito, para o vício eu dava um jeito. Se R$1.000 resolvesse o meu problema, eu também dava um jeito de arrumar. Mas quando Deus chama para um voto, não é dinheiro por dinheiro, não é o monetário em si, é a sua entrega naquele voto, é o abrir mão do querer, dos seus achismos, é o morrer para a carne, é o sacrificar o seu ego, o seu eu, para obedecer àquela voz. Assim como os antigos obtiveram um bom testemunho, assim como eu tenho que imitar a fé dos que venceram, você vai ver esses mesmos que venceram passando pelo altar do sacrifício, apresentando sacrifício, apresentando oferta de sacrifício. Nós vamos ver grandes milagres que aconteceram através do sacrifício, através da obediência. Pessoas que deixaram de contar com o que ela tinha para contar com o altar. E o altar produziu o milagre. O altar produziu o sobrenatural. Eu falei do voto, o menor virá a ser 1.000. E preguei e disse, se você não tem nada, você vai fazer R$1.000 para cima. Porque tem gente que Deus vai falar, o seu sacrifício, a sua oferta de sacrifício é 2.000, é 5.000, é 10.000. Mas para outro, você não tem nada. Então você vai juntar, gerar, preparar. Você vai preparar essa oferta de 1.000 para cima. E aí, pensa comigo, entenda. Não é dinheiro por dinheiro, é entrega. É sacrificar o seu querer ou o querer da carne para viver pela fé. Para crer que através da fé o sobrenatural acontece. Aí eu atendi a família lá do México, por isso eu estava perguntando aqui. A família do México, eles são membros virtuais. E alguns da família não falam português. Algumas palavras aqui, a Sandra lá, o marido dela tem que traduzir. E aí eu falei no domingo, você que vai fazer o voto do menor virá a ser 1.000, você que está aqui, você vem aqui no altar, dobra o joelho, eu vou impor as mãos, eu vou orar e vou determinar. E se você quer que eu vá fazer uma visita lá na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, e determinar lá que a menor porta, o menor salário, a menor renda, a menor venda, em breve valerá por 1.000, se você mora aqui em Belo Horizonte, eu vou lá. Se mora longe, distante, eu vou fazer a oração virtual. Chamada de vídeo, eu vou consagrar sua vida, a sua empresa, seu comércio. E aí algumas pessoas que são membros virtuais, que fizeram o voto do menor virá a ser 1.000,
estão pedindo essa oração. Aí na segunda-feira eu fui atender, fui orar pela família toda deles lá que estão fazendo o voto. E o irmão dela, eu nem sabia, mas o irmão dela estava na cadeira lá na frente dos demais, e ele disse que tinha uma hérnia de disco, não sei quanto tempo, e que as dores da coluna eram tão grandes que ele não conseguia sair de casa, ele não conseguia ir trabalhar, ele não conseguia fazer nada. Mas ele fez o voto também, o menor virá a ser 1000. Aí na hora, eu pedi para ele ficar em pé para eu fazer a oração. Aí, na hora de ficar em pé, ele estava sentado. Olha só, na hora de ficar em pé, ele ficou em pé assim, ó. Olha só, desse jeito, nessa velocidade. E quando ficou em pé, ficou assim, ó. Para eu fazer a oração. Olha a situação dele. Quem está entortando a vida dele? Quem está agindo em forma de uma hérnia, em forma de uma doença, de uma enfermidade? Um espírito. Onde tem problema crônico, tem um espírito. Onde tem uma doença incurável, tem um espírito. Problema todos nós temos, todo dia. Problema crônico, doença incurável, tem um espírito. Aí eu pedi para ele sentar de novo. Como que ele vai ficar assim, coitado? Cheio de dor. Senta para eu orar. Aí sentou. Aí fui orar. Eles lá no México. Quando eu orei, manifestou um demônio. Ele manifestou com um demônio. Aí eu queimei. Em nome de Jesus, sai! Saiu. Fica em pé aí, senhor. Fica em pé. A dor. Está aqui. Senta de novo. Uai. Não fez o voto? Não fez o propósito? Já tinha até feito, se eu não me engano, o voto, transferido os R$1.000. Então, outro no meu lugar iria dizer assim, mas Deus vai te curar. Mas Deus vai te honrar. Deus é Deus. Fica firme, tá? Vamos orar pelos demais. Mas a Bíblia diz, a unção despedaça jugo. Tem alguma coisa errada. Se tem uma doença, se tem uma dor, se tem um demônio, se tem um espírito, e tem um voto, esse demônio não pode ficar. Esse espírito não pode ficar. Então tem alguma coisa errada. Errada no quê? No voto. Aí olha só. Na hora eu falei assim, presta atenção. Quanto você gasta por mês aí com essa coluna aí? No remédio, exame, médico. Em média uns R$5.000. No dinheiro daqui uns R$5.000. Ah, é? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Você vai falar assim, Deus, me cura. Estou me curando. Aquilo que eu dava para o médico, eu vou dar no teu altar. Eu não vou dar só os 1.000, não. Eu vou dar aquilo que eu estava dando, porque eu ia dar para a coluna lá, para o médico, para o remédio, e não tinha garantia nenhuma, eu já ia dar mesmo, eu vou fazer no teu altar. Mas eu preciso de um milagre. O senhor tem fé? Tenho. Faz aí a oração. Aí, Deus, em nome de Jesus, me cura. Que aquilo que eu fazia para o médico, isso, aquilo, eu vou fazer no teu altar. Fecha os olhos. Fala aí para Deus. Ele falou, abre os olhos. Abriu. Fica em pé. Ficou. Mexe aí. Mexeu. Cadê? Sumiu. Anda aí. Andou. Pega o teu irmão aí. Levanta ele. Tentou. Cadê a dor? Sumiu. Poder do quê? Do voto. Não é dinheiro para você que é materialista. Aí no outro dia, na terça, eu perguntei, a irmã dele falou assim, bicho, dormiu bem, foi trabalhar, não estava sentindo nada, teve que ir para uma reunião lá num prédio que não tinha elevador, subiu lá 2 andares, desceu 2 andares, não sentiu nada, acabou. Sabe o que ia acontecer? Se ele não é curado, ele ia fazer uma cirurgia, ia ficar paralítico de cadeira de roda. Porque o problema é espiritual. Não é dinheiro por dinheiro. Então, Deus está permitindo eu trazer isso aqui agora. Para você que está fazendo o voto do menor virá a ser 1.000. Para você que já fez ou está fazendo. Talvez para você entender assim, peraí. Para eu pegar R$1.000 e dar de oferta, eu até posso. Só que muito mais do que isso, eu estava fazendo no médico, eu estava fazendo no remédio, eu estava fazendo para o advogado, eu estava fazendo ali. Quer saber?
Ó Deus, eu vou fazer para o teu altar, mas eu preciso desse milagre, eu preciso da tua materialização, eu preciso. Se você agora fala, Deus, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou plantar, eu vou sacrificar esse valor, você pode ter certeza que Deus vai se manifestar agora em você. Nesse momento aqui, agora, Deus vai fazer milagres na sua vida. Se você está aqui e Deus te toca, te move, para você fazer o voto do menor virar a ser 1000, você vai vir aqui, vai dobrar os joelhos, eu vou impor as mãos na sua cabeça. Você vai pegar esse óleo, que você vai ungir as mãos todo dia de manhã, todo dia vai botar uma gotinha na sua mão. Todo dia você vai abençoar suas mãos, porque Deus vai colocar nas suas mãos a multiplicação. Muito em breve, a menor porta, a menor renda, a menor venda valerá por 1000. E se você não tem hoje os R$1000, você vai pegar um envelope e você vai levar. Vai escrever, o menor virá a ser 1000. E quando você tiver, você vai lutar para ter o mais rápido possível, mas quando você tiver, você vai trazer e vai entregar. A senhora falou, eu só tenho metade, eu já posso entregar para não correr o risco de gastar e depois eu trago o restante? Claro, claro, é você com Deus, é você e Deus, Deus está vendo quem é fiel, quem não é. Bispo, eu já tenho agora, eu já posso fazer? Pode. Mas uma coisa eu sei, não é esse voto por acaso. Não é por acaso. Na sexta de manhã o casal veio, tinha até marcado com a gente para atender, o senhor com problema também na coluna, nas costas, já não sei quanto tempo. E aqui na hora eu falei, fecha os olhos, abre os olhos. Cadê a dor? Sumiu, desapareceu. Mas resultado do quê? Da fidelidade deles. Então quando há obediência e fidelidade, não perde muito tempo. O que Deus está falando com você? Essa área que ainda não mudou, esse problema que ainda não se resolveu, Deus está falando o que com você? Deixa de contar com isso e coloca no altar. Abra mão disso, coloca no altar. Por que Deus está falando? Porque Ele quer te deixar pobre? Ele quer tirar o seu dinheiro? Não. Ele quer dar o que você ainda não tem. Ele quer te honrar naquilo que você ainda não tem. O altar não toma, o altar devolve multiplicado. Pode ter certeza disso. Então você que está virtualmente, faça. Aí agora, o arder o coração, que Deus está ardendo no teu coração e falando para você fazer esse voto, é porque Ele vai mudar a tua vida. Vai só, age ser forte, vai na sua fé. Fala, Deus, eu vou fazer. Você vai mandar no nosso WhatsApp, quem é membro virtual, você vai mandar no nosso WhatsApp, vai dizer assim, ó, eu vou fazer o voto do menor virar a ser 1000. Quero marcar com o bispo aí a oração. Quero marcar a oração por videoconferência. Eu vou lhe consagrar. Você está aqui, quer fazer o voto? Daqui a pouco eu vou chamar no altar, você vai fazer. Você já está fazendo, já pegou o seu propósito? Deus vai te honrar. Tudo é pela fé. Se você viver a fé, se você se santificar, você vai ver o Senhor. Se você se envolver mais com Deus, se você buscar mais, você vai ficar mais parecido com Ele. E muito em breve, para cada dia de lágrima, de humilhação, de vergonha que você tem tido, Deus te dará a dupla honra. Eu estou partindo do princípio que você é dizimista fiel. Porque se você não é, passa a ser. É só ler a Bíblia que ninguém te engana, está na Bíblia. Dízimo, fidelidade, oferta, voto, sacrifício, está na Bíblia. Não vai pelo que dizem as pessoas, não, vai pelo que diz a Bíblia. Crê como diz as Escrituras, que do seu interior fluirá rios de água viva. Amém? Deus quer te transformar por completo. Enquanto você viver aqui, você vai ser testemunha dEle. Você vai ser coluna na obra dEle. Ele vai ser exaltado através da sua vida. Sentado mesmo, feche os olhos. Coloque as mãos na sua cabeça. Feche os olhos. Quem está virtualmente, feche os olhos, se possível. Coloque as mãos na sua cabeça. E pela fé, em nome de Jesus, essas mãos
simbolizam, representam as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Enquanto eu pregava, Deus falava no particular. E Deus está chamando você, considerando aqueles que no passado tiveram milagres, testemunhos. Deus está dizendo, imita a fé que eles tiveram. E Deus está falando contigo. Esse voto, o menor virá a ser 1000, é para você. Esse voto que Deus, além do menor virá a ser 1000, Deus está falando com alguns, que é para você colocar no altar, depender do altar. É porque Ele quer enxugar suas lágrimas, Ele não quer que você continue chorando, não. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção venha sobre essas pessoas. A unção que despedaça jugo, despedaça agora a dúvida, a incredulidade, o medo, a malícia. Despedaça agora o espírito do diabo, o espírito do inferno. Se há um demônio, um espírito enganador da incredulidade, um espírito derrotista, que ele seja queimado, amarrado, aniquilado, derrotado. Diga em nome de Jesus, todo mal sai. Coloque as mãos na cabeça de novo, respire fundo. Receba a unção que despedaça jugo. Receba a unção de Deus agora, em nome de Jesus. O que eu tenho eu te dou. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus, para você ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, para você ser uma mulher melhor, um ser humano melhor. Receba a unção de Deus para você prosperar. Receba a unção de Deus para você ser um ganhador de almas. Receba a unção de Deus para você ser imagem de Deus, para você ser discípulo de Deus. Receba a unção de Deus. E com essa unção, Ele abre os seus caminhos, Ele abre as portas, Ele coloca nas tuas mãos o melhor dessa terra. Receba a força de Deus, receba a presença dEle, receba a paz que excede todo o entendimento. E você que crê, diga, meu Deus, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, que a Tua unção esteja sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque agora as mãos no coração. Feche os seus olhos ainda. Só você que ainda não tinha feito o voto, entende que Deus está te chamando para esse voto. Sobe aqui no altar, dobra os seus joelhos aqui no altar. Ou você que tinha até feito, e agora Deus está pedindo para você colocar no altar, além daquilo que você tinha feito. Pode vir e dobra os joelhos aqui em qualquer parte do altar. Todos que vão fazer o voto, dobra os joelhos no altar. E se alguém tinha até feito, entende que, a exemplo do rapaz do México, Deus está te chamando para você fazer além, para você ficar na dependência de Deus. Então venha e dobra os joelhos também. E se tem alguém virtualmente, que Deus está te chamando, te tocando para você fazer o voto, do menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. E você pode dobrar os joelhos, aí onde você está, dobre os joelhos e fala, Deus, eu estou fazendo esse voto, porque eu creio, meu Pai, que do altar sai o meu socorro, eu creio que do altar vem a minha resposta, eu creio que do altar vem o meu milagre. Oh, meu Deus, aqui no altar, assim como eu estou impondo as mãos no alto da cabeça das tuas servas, que o Senhor coloque a tua mão agora, meu Pai, com essa unção que despedaça jugo, essa unção que produz milagres, essa unção que transforma. E nesse momento, meu Deus, acontece a multiplicação, e muito em breve, a menor porta, a menor renda, o menor testemunho valerá por 1000, porque o Senhor é o Deus que multiplica, o Senhor é o Deus que honra, o Senhor é o Deus que transforma. Então enche as tuas servas agora dessa unção, desse poder,
Essa pessoa que está virtualmente, de joelhos, que a tua mão esteja sobre ela e que ela receba agora, como uma brisa que refrigera a alma, o teu poder envolvendo, o teu poder refletindo, o teu poder transformando. Oh, meu Deus, esses que já estão vivendo esse propósito, que recebam agora essa unção, que recebam agora o teu Espírito, que recebam agora a tua plenitude, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui no altar, fique em pé, pega aqui o seu óleo, o seu azeite e o envelope. Se você vai fazer o voto depois, pode pegar aqui o envelope. E aí pode voltar para o seu lugar. E quem está virtualmente, receba aí a presença de Deus. E você que já está fazendo esse voto, você já está fazendo, você já está vivendo, ou já até entregou, já até fez, receba a unção, receba a presença de Deus. E se você ainda não fez, que o Espírito Santo faça você entender que é Ele quem está te chamando, é Ele quem está te tocando. E você vai preparar, vai juntar, vai correr, vai fazer o seu voto. E você terá o que contar. Fiquem todos em pé. Se alguém vai fazer agora, tem como fazer agora. Fazer o Pix, fazer a transferência, passar o cartão. Então vem aqui na frente e faça. Quem está virtualmente, chegou depois, tem dízimo, tem oferta para entregar, tem voto. Vou deixar as contas aí na tela para você ofertar, dizimar. Se você está aqui no culto, chegou depois, tem dízimo, tem votos com Deus, traz aqui na frente, coloca aqui no alforje. Se tem uma oferta que Deus está te tocando para você dar, pegue nas suas mãos e traga aqui na frente. Você não vai levar para casa aquilo que é dele, aquilo que ele já pediu. Ainda que seja uma moeda, mas que seja o seu melhor. Ah, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Te agradecemos, porque a tua misericórdia nos alcançou. Te agradecemos, porque dia após dia, o Senhor está falando conosco, nos fortalecendo, nos renovando. Eu te louvo, te exalto, porque eu sei que cada um aqui é teu discípulo, e que cada um aqui sendo teu discípulo, que essa pessoa jamais saia do propósito, que essa pessoa jamais se afaste do propósito, que essa pessoa jamais se afaste de ti, que ela jamais se distancie do Senhor, meu Pai, que essa pessoa, meu Deus, ela permaneça na tua presença, que essa pessoa possa ganhar almas para o teu reino, que de fato, meu Deus, cada um aqui seja a própria bênção, que a tua bênção esteja sobre todas essas pessoas, que dia após dia, essa pessoa possa crescer, amadurecer, se fortalecer em ti, que ela jamais desista, que ela jamais desanime, que ela jamais retroceda. Se você tem um voto de ser fiel a Deus nos dízimos, fala, meu Deus, pelo meu voto, pela minha fidelidade, pelo meu compromisso, pela minha aliança, de ser fiel ao Senhor neste altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Pela minha vida no teu altar, salva a minha alma, salva a minha família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém? Ana Cláudia já vem aqui para a gente fazer a oração final. Você vai sair daqui com a vitória, com as bênçãos de Deus, com o poder de Deus. E se tem alguém aqui que já é coluna, já é provedor, e Deus já vem lhe honrando, e você quer essa bênção aqui, essa conta aqui é dia 14, 1737. Se Deus te tocar para você doar esse valor, ou pagar, levar e pagar, vem aqui e pega na minha mão, se tem alguém. Bispo, eu quero doar esse valor
Se você está virtualmente, quer doar, você transfere aí para as contas da igreja e manda aí no nosso WhatsApp dizendo que você está doando o valor dessa conta. Se tem alguém aqui que quer doar esse valor ou pagar, você leva e paga e manda o comprovante para a gente. Tem alguém aqui que deseja fazer isso? Ó, bispo, eu quero doar esse valor aí, 1.400. Se tem, você pega aqui. Ou agora ou pega depois aqui comigo. Amém? Ó, já viu o general de 3 estrelas? Aqui tem 10. Aqui tem 10 estrelas. 1.000 estrelas, Ana? Hã? Brincadeira, hein? Patente alta aqui. É patente alta. Respeita, hein? Respeita. Então vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós só temos que te bendizer e te agradecer pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha honrar a cada mulher que aqui clama pela tua casa, que o Senhor venha honrar esse homem de família, que o Senhor venha de fato, de verdade, meu Deus, reinar nessa casa, que os frutos venham te glorificar. Eu os abençoo, meu Deus, eu abençoo essa semana, que de fato e de verdade nós venhamos ser seta para quem precisa, que a mão estendida venha estar pronta, meu Deus, para ajudar essa alma que o Senhor vai colocar nos nossos caminhos, porque nós pedimos ao Senhor, dai-nos alma, Senhor, nós queremos sim encher o teu reino, esse é o nosso prazer, te louvar, te bendizer, meu Deus. Por isso, meu Senhor, fortalece a cada um de nós, que venhamos sim ser referência de Ti aonde quer que a planta dos nossos pés pisar. E eu te peço, desde já, junto com a Tua igreja, que todos os planos do inferno sejam amarrados, que toda arma fraudulenta contra nós não pereça, meu Deus, não prevaleça, mas que a Tua mão forte, meu Deus, desde já, desfaça toda a obra de Satanás. Eu abençoo a cada casa, eu abençoo a cada família, e eu abençoo a nossa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não esqueça de um detalhe, você é discípulo de Jesus, não é do diabo não. Você é discípulo de Jesus. Se por algum motivo você saiu do propósito, Ele está aí te buscando, mas você é discípulo dEle, para viver para Ele e servir a Ele. Se eu perguntar aqui quem quer prosperar, é uma pergunta meia, né, meia, assim, até sem graça, né, porque todo mundo quer ou não quer? Sim ou não? Você não tem ideia do que 30, 40 minutos de clamor, de oração pela vida financeira pode proporcionar. A reunião de amanhã, que é pela vida financeira, não despreza não. Que ainda que amanhã eu não pregasse nada, se você viesse aqui só para orar pela vida financeira, tem coisas na vida financeira que Deus vai te dar nessa oração pela vida financeira. Deus vai fazer nessa oração. Então, se der para vir amanhã, dá um jeitinho de vir, 8 da manhã ou 7h30 da noite. Quem é membro virtual, pela distância, 7h30 da noite a gente transmite o culto. Você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, está injuriado com a vida financeira, está indignado com a situação, já que está revoltado, ficar em casa não vai resolver mesmo? Dá um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. Vamos ver se Deus não vai se materializar. Quanto mais você se envolver com Deus, mais você vai se parecer com Ele. Amém? Passa aqui na cafeteria que ela está te esperando também. Ser tu uma bênção. Vamos com Deus, gente. Com licença, vamos na fé. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que Você que está virtualmente, não esqueça de deixar o like, dá um cliquezinho nesse joinha, aproveita e evangeliza, compartilha esse link com outras pessoas. Deus abençoe.